Dr. Martin acaba de começar a sua residência em um novo hospital. Ele acorda ao lado de um colega, Dr. Page, e começa seu dever no seu primeiro dever é naquela manhã e verificar o Sr. Shanks. Infelizmente para ele, o Sr. Shanks fala espanhol e eles então não são capazes de se comunicar fluentemente. Ele fala com os Shanks através de linguagens de sinais conhecidas e escreve uma receita depois de tratar o seu paciente. Ele vai ao médico na reunião do conselho com o Dr. Wallace. Ele pergunta ao Dr. Wallace sobre a bolsa de doenças infecciosas e a Dra. Wallace, porque o novo médico hesita em se interessar pela bolsa que rapidamente ele garante a Wallace que quer saber o requisito e o Wallace lhe diz que o requisito quer ser um bom médico. Quando ele termina sua discussão com o Dr. Wallace, uma enfermeira chamada Teresa vem até ele e pede que ele reaja e tire a receita do Dr. Shanks. Ele diz a ela que ele receitou a penicilina e vai tratar outro paciente chamado Diana Nixon. Ele precisa fazer um teste de laboratório, mas a Teresa se recusa a ajudá-lo, então ele mesmo faz o teste, providenciar sua nova casa e depois vai a um bar para conhecer Paige, que apresenta a filha de Christine, Dr. Kenson. Ao chegar ao seu trabalho no dia seguinte, ele verifica a Diana e diz que ela tem um problema renal causado pela sua irmã. Valéria e sua mãe, Sra. Nixon, juntam-se à conversa de Valéria mostrar a Martin uma de suas condições e ela entende imediatamente, então ela o chama de um bom médico. O namorado de Diana, Rich, entra no quarto. Martin também se desculpa e ele se encontra com Teresa novamente. Ele diz que a sua receita para Shanks estava errada e ele diz a Shanks que é alérgico à penicilina, que ele terá que escrever um relatório contra ele durante o almoço. Ele encontra o Dr. Wallace novamente para perguntar se o relatório afetará o seu cargo. E na bolsa de doenças infecciosas, Wallace garante a ele que não é grande. Ao chegar no trabalho no dia seguinte, ele entra no quarto de Diana e a ouve sua conversa com Rich depois da ligação. E ela diz a ele que ela quer terminar com o rico. Mas ele responde: o seu relacionamento não é da sua conta. Teresa então entra na sala para gritar com ele por causa da sua letra ilegível. Ele vai ele próprio separar as ordens, uma vez que a Teresa não consegue ver sua letra. E ele volta para Diana e pergunta se ela acertou. E ela pergunta por ele de bem-estar. E ele diz que ela está no quase melhor e ela o chama de bom médico e que vai dar um bom relatório sobre ele para Teresa. Após o briefing do médico, Diana sai do hospital e ela visita o quarto dela e conhece seu pai, o Sr. Nixon, que aprecia por ter poupado os elogios da filha Nixon e cita a autoestima do Martin. Para corar, o Sr. Nixon convida para o jantar na casa deles. Visita os Nixon como planejado, mas Diana não está em casa. Ela janta ao lado dos irmãos e pais de Diana e depois pede para ir ao banheiro. No caminho, ela abre a porta de Valéria, por engano vê ela nua. Continua até o banheiro onde vê todos os medicamentos de Diana. Entra no quarto de Diana, pega uma de suas fotos. No dia seguinte, Wylan pede para vê-lo, pergunta por que ele quer ser um médico e ele explica porque um dos seus vizinhos era médico e ele sabia o quanto era respeitado e ele diz que ir embora seja difícil e ele está pronto para colocar sua energia nisso. E ele também reclama com Alice que Teresa o trata como se ele não fosse nada, o seu alto grau durante o almoço. Naquele dia ele vê Teresa brincar com outros médicos e ele se pergunta por que ela trata ele como nada e recebe um telefonema de Diana. E ele diz a ela que a sua mãe preparou um presente para ele à noite. E antes ele deve parar para pegá-lo ao chegar no Nixon. E ele para usar o banheiro e depois muda a dosagem de Diana no banheiro. Como resultado, Diana adoece novamente e retorna para o hospital. Ele atende Diana no dia seguinte e ele informa que eles teriam que fazer alguns testes ao sair do quarto de Diana. E ele é chamado para uma emergência com Shanks e ele imagina que a penicilina não era o problema de Shanks, porque alguém havia estragado as drogas de Shanks. E ele relata isso para Wallace, que diz que suspeita que seja Teresa. Trabalho manual naquela noite, ele volta para casa, injeta uma droga em seu contentamento e ele coloca a injeção no bolso e tenta escapar. Uma enfermeira o impede e ela confessa a ele que ela foi que erroneamente errou a dosagem de Shanks. Antes de terminar a conversa, que a injeção pingou nas calças do Martin, ele se desculpa e vai ao banheiro descartar a injeção. Por dias ele continua tendo a Diana a doses erradas e dados para aumentar sua autoestima, tratando de uma doença que ele causou. Uma noite, quando ele vai lhe dar um contagiamento ruim, Teresa
entra na enfermaria e ele pergunta por que ela está no hospital, apesar de não estar lá de plantão noturno. Ele mente aquela Diana, caso fosse bom, ele teve que ficar para trás para assistir naquela noite ao laboratório para trocar a amostra do colo de Diana. Na manhã seguinte, durante o briefing do médico, os médicos decidem que Diana desenvolveu uma forte resistência e tem que colocá-la em antibiótico. Após um especialista verificar a Diana após os testes, Marty vai à enfermaria para assegurar a Diana que ela ficaria bem. E ele diz a ela que acha que algo que poderia fazer de volta a infecção. Algo que ele poderia fazer. De volta à infecção, ela diz que teve relações sexuais com Rico. Antes de ficar admitido novamente, o especialista chama por Marty e pergunta a Marty se ele cometeu algum erro ou fez algo que poderia causar a infecção, mas Marty nega a acusação. Eles levam Diana para a ressonância magnética testando, e ela volta para sua enfermaria e ela faz uma pergunta estranha para Marty, e ela pergunta a ele por que ele não tinha namorada, se ele gosta da irmã dela, e ele nega gostar de Valéria, e ele assiste Diana até dormir e toca no seu rosto enquanto ela dorme e beija. Antes de sair do quarto, ele acorda na manhã seguinte com um código 4. Ele corre para a sala de cirurgia e vê Diana morrer, infelizmente. Ele foi longe demais e acabou por matá-la. Ele volta para casa naquele dia desanimado. Quando volta ao trabalho no dia seguinte, Teresa é gentil com ele e ela o consola com a sua perda e informa Wellens, o apresenta ao Dr. Schwanz, um psiquiatra, para ajudá-lo com qualquer sofrimento emocional que ele possa ter perder um paciente. Ele retorna ao hospital. No hospital, depois de uma reunião, e Mixer Nixon vem gritar com ele. Mixer Nixon o acusa de matar sua filha, Teresa, apoiá-lo, depois da qual ele garante que ele faz o seu trabalho melhor. E ele volta para casa naquela noite e quando chega ao hospital no dia seguinte, um cara chamado Jimmy o envolve em uma conversa a princípio. Jimmy pergunta sobre a relação médica-paciente e diz a Marty que uma razão pela qual ele desejava ser médico é fazer todas as pacientes se apaixonarem por ele. Ele pede a Marty para encontrá-lo em uma sala especial. Ao chegar lá, ele mostra o diário de Jimmy. Diana, que se encontrou quando estava limpando o quarto de Diana. O diário consiste em todas as fantasias de Diana para Marty, e ele ameaçava revelar o diário para as autoridades se Marty não fornecer drogas pesadas. Depois de entregar os narcóticos, ele pede o diário, mas Jimmy se recusa a devolvê-lo. E ele percebe que Jimmy não tinha intenção de devolver o livro, e ele vai para casa e misturar o narcótico com cianeto de potássio. E ele leva as drogas para Jimmy na manhã seguinte. E Jimmy, ao usá-lo imediatamente depois de usar, ele acaba dormindo, e dormindo para sempre. Quando ele pede mais drogas pesadas, ele tranca Jimmy em um depósito e vê-o morrer de uma convulsão, e ele chama os médicos para uma emergência, depois de garantir que Jimmy não sobreviveria. Então Jimmy morre, e após a morte de Jimmy, ele entra no armário de Jimmy e rouba o diário. O policial vem investigar a morte de Jimmy e descobre que, pelos médicos, que Jimmy era usuário de droga. Naquela noite, ele adormece enquanto lê o diário de Diana, e ele acorda depois que o detetive bate em sua porta e o detetive o questiona sobre a morte de Jimmy e pergunta a ele se ele conhece alguém. Ele pode dar as drogas de Jimmy enquanto ele responde as perguntas, e ele percebe que o diário de Diana está no chão, e ele se desculpa por pegar o diário e vai ao banheiro, e ele arranca as páginas do diário e tenta dar descarga no banheiro, mas infelizmente o vaso sanitário entope, e ele fica com medo e foge de casa, e ele foge para uma praia e entra nela, e ele pensa em acabar com ele mesmo. Em vez disso, ele foge de volta para sua casa, embala todas as provas e as folhas do diário na lixeira, e joga na lixeira. Depois volta ao detetive segurando sua bolsa e diz ao detetive que teve uma emergência no hospital. Então o detetive sai. Um pouco tempo depois, uma menina lhe pergunta se o tratamento não faria mal, e ela a tranquiliza porque ele vai ficar bem e diz que ela está melhor agora.